Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai começar com um novo assunto. E eu acho que esse assunto é o mais importante em relação à farmacologia básica depois da farmacocinética, né? Então, farmacologia nada mais é do que farmacocinética e farmacodinâmica. E hoje a gente vai começar a estudar a farmacodinâmica, que é a área da farmacologia que estuda agora os efeitos do fármaco ou dos fármacos sobre o nosso organismo. Porque até semana passada nós estudamos o efeito do organismo ou o que o organismo faz, né? De que forma o organismo ele processa os fármacos ou o tempo em que o fármaco consegue permanecer no nosso organismo em função das barreiras que ele precisa atravessar, como é que ele se distribui, como é que ele permanece, como é que ele é biotransformado, como é que ele é eliminado. Tudo isso dependendo das funções, né, da fisiologia normal do nosso organismo. E agora a gente vai estudar o quê? O momento em que o fármaco ele se distribui para os tecidos, ele chega no tecido-alvo, chega na sua célula, na célula-alvo, tá? E ao chegar na célula-alvo, o fármaco ele vai precisar promover uma ação. Só que ele não faz isso do nada, ele precisa se ligar a alguma coisa. E que coisa seria essa? Como é que o fármaco ele se comunica com a célula? Porque ele precisa promover um efeito farmacológico. Então, todas as células elas têm uma função, não é isso? Ou seja, as células de glândulas têm funções de secretar o quê? Dependendo da glândula. Hormônios, né? Secreção de substâncias. Nós temos também neurônios que liberam neurotransmissores, né? Nós temos células do coração, cardiomiócitos, que promovem o batimento, né? E o enchimento do coração. Então, toda célula tem uma função. E essa função ela só é desencadeada através da ação de substâncias sobre essas células. Substâncias endógenas, substâncias que o nosso próprio organismo produz. E como é que a gente desenvolve uma condição clínica, uma doença? Quando o nosso organismo ele produz em excesso essa substância ou determinada substância, ou produz menos do que deve. E aí, aquela célula que deveria responder a uma ação fisiológica, a um efeito de uma substância que é caracterizada como endógena, porque é produzida pelo próprio organismo, ela não vai responder bem, ou ela vai responder de maneira excessiva. E aí é onde entram os fármacos, porque os fármacos eles vão substituir a substância endógena. Em que sentido? Quando você tem uma redução da substância endógena, você vai dar um fármaco para o paciente que vai substituir aquilo que está faltando da substância endógena. E quando você tem um excesso da substância endógena, você vai dar um fármaco para uma pessoa que vai fazer o quê? Vai deslocar aquele excesso, vai impedir que aquele excesso de substância haja no organismo. E existem inúmeros mecanismos pelos quais isso pode acontecer. Mas é importante que a gente saiba que isso só acontece porque essas substâncias endógenas e os fármacos se ligam nos receptores das células. E que são receptores? Então, receptores são moléculas de sinalização celular. Eles são receptores de substâncias, o próprio nome está falando, eles recebem alguma coisa. Então eles vão receber, por exemplo, uma substância endógena, uma célula, por exemplo, do coração, tem receptores que são chamados de receptores adrenérgicos, eu não sei se vocês já ouviram falar lá na fisiologia. E esses receptores adrenérgicos, por exemplo, receptores beta-adrenérgicos, ao serem ativados por uma substância endógena chamada de noradrenalina ou adrenalina, esse receptor ele vai promover o quê? A contração da célula cardíaca. E aí o conjunto de células que formam o tecido contrai
o órgão promove o seu efeito fisiológico, a sua função fisiológica, e é assim que aquele sistema funciona. Célula por célula, que forma um tecido, que forma um órgão, que desencadeia uma função. Então, a fisiologia, ela estuda isso, a função, né, dos sistemas fisiológicos. A bioquímica estuda o que acontece dentro da célula para que essas funções sejam desencadeadas por substâncias endógenas. E o que é que a farmacologia estuda? Como as substâncias agem nesses receptores e o que acontece depois que essas substâncias agem sobre esses receptores. Então agora a gente vai estudar o que o fármaco faz no nosso organismo. Então quem manda na vez agora é o fármaco. Ele quem vai predominar. Ao se ligar ao seu receptor, ele pode ou não promover um efeito. Tá? Então, essa área da farmacologia a gente chama de farmacodinâmica, que a gente vai definir melhor daqui a pouco. Tá? Mas a gente estuda principalmente receptores farmacológicos e a interação dos fármacos com esses receptores. Que tipo de interação esses fármacos podem fazer? Porque, por exemplo, existem fármacos que podem ativar receptores, existem fármacos que podem bloquear a atividade de receptores, existem fármacos que podem modular a atividade de receptores, outros podem inibir a atividade de receptores ou enzimas. Então existem inúmeras ações de fármacos e a gente tem que saber definir cada uma, porque, por exemplo, fármaco que ativa receptor é chamado de agonista. E eu já coloco aqui. Substância endógena que ativa receptor é chamado de agonista endógeno. Mas aí, quando eu falar agonista, como eu estou falando de farmacologia, vocês vão saber que eu estou falando de um fármaco e não da substância endógena. Geralmente, quando eu falo da substância endógena, eu falo agonista endógeno. Tá? Os fármacos que bloqueiam a atividade de receptores são chamados de antagonistas. Existem antagonistas endógenos? Que eu saiba, não. Uma substância endógena que foi feita para bloquear um receptor, qual é o sentido disso? Não existe sentido para isso. Entendeu? Mas existe fármaco que bloqueia receptores. Existem fármacos antagonistas. Em que sentido? No sentido de que quando um receptor está sendo excessivamente ativado, porque uma substância endógena, um agonista endógeno está sendo muito produzido, você dá para um paciente um antagonista desse receptor, e aí por competição, a gente vai ver os tipos, né? Ou não, competição ou não competição, o fármaco ele vai conseguir bloquear ou antagonizar. Antagonizar é uma palavra que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que quer dizer contradizer ou impedir alguma coisa. Ele antagoniza a atividade daquele receptor que está sendo hiperativado pelo seu agonista endógeno. Enquanto também existem fármacos que, esse aqui, o agonista, ativa o receptor sem precisar de ninguém, ele ativa sozinho. O antagonista bloqueia o receptor sem precisar de ninguém. Ele consegue se ligar no mesmo sítio do receptor de ligação do agonista endógeno e bloquear o receptor. Enquanto existem moduladores, fármacos que modulam a atividade do receptor. Modulam para mais ou modulam para menos. Mas essa modulação é uma modulação que depende da ligação do agonista endógeno. Ou seja,
esse fármaco ele vai fazer com que o receptor e o agonista endógeno tenham um aumento da afinidade ou uma diminuição da atividade. A gente chama isso de modulação allostérica. Isso foi visto na bioquímica, acredito eu, que vocês tinham visto na bioquímica quando falaram na parte de enzimas. Mas eu vou entrar em detalhes melhores. E tem muita gente que confunde a palavra antagonista com inibidor. Na farmacologia, é importante que você defina bem o que é um antagonista e o que é um inibidor. Antagonista é um bloqueador de receptor que não tem atividade enzimática. Inibidor é uma substância que inibe um receptor que tem atividade enzimática. Então, sempre que uma substância agir sobre um receptor que tem atividade enzimática e essa substância inibir esse receptor, você vai chamar esse fármaco de inibidor, né, farmacológico. Antagonista se liga a um receptor que não tem atividade enzimática, vocês vão ver as diferenças, e isso faz com que o receptor tenha sua atividade bloqueada. O que o receptor faz tanto para que a célula ela desencadeie a sua função? O órgão desencadeia a sua função. Então o receptor ele faz muita coisa. Então, quando o receptor ele é ativado, ele promove, na maioria das vezes, dentro da célula, muita coisa. Muitas reações. A gente pode dizer que existem cascatas de sinalizações intracelulares que são estimuladas após a ativação desses receptores. Então, os fármacos, eles fazem isso. Eles ativam esses receptores, promovendo o estímulo da ativação, né, ou ativação dessas cascatas de sinalizações intracelulares, que geralmente, dependendo do tipo de receptor, é semelhante, e por isso que a gente vai falar de forma generalizada dos principais receptores farmacológicos que existem, tá? E essas cascatas de sinalizações, elas são importantes para que, no final de tudo, a célula promova o seu efeito. E é assim que as células se comunicam. As células expressam em sua membrana, ou no meio extracelular, ou na porção intracelular, ou no seu núcleo, ou em diversas regiões, ela expressa receptores. Inúmeras moléculas de receptores. Porque para que ela desencadeie suas funções, esses receptores eles precisam ativar essas cascatas de sinalizações intracelulares. Tá? E isso faz com que a resposta fisiológica seja observada. E a farmacologia, ela entra aí. Ela pode aumentar a resposta fisiológica que está reduzida numa doença através de um agonista, que vai ativar um receptor que está sendo menos ativado por causa de uma doença, que está fazendo com que uma substância endógena, um agonista endógeno, seja menos produzido. Um fármaco que pode bloquear a atividade do receptor quando uma substância endógena, um agonista endógeno, está sendo produzido em excesso. Fármacos que modulam a atividade de um receptor para mais ou para menos, ou seja, aumentam a afinidade do receptor pelo seu agonista endógeno ou diminuem a afinidade do receptor pelo seu agonista endógeno. E aí vai depender da situação, se o receptor está sendo muito ou pouco ativado pelo agonista endógeno ou pelo ligante que está ativando o receptor, tá? E fármacos inibidores enzimáticos. Porque enzima é uma espécie de proteína, é um tipo de proteína que promove o quê? Catálise de reações, né? Ela aumenta, faz com que as reações que não conseguiriam acontecer de forma espontânea aconteçam.
elas ativam reações endógenas. E existem inúmeras enzimas que são receptores, que precisam ser ativadas. Mas que quando estão sendo muito ativadas, podem promover ou participar de algum processo fisiopatológico. E essas enzimas, elas precisam ser inibidas. Quem vai inibir, perdão? Algum fármaco. E a modulação, eu já falei, né? Para mais ou para menos. Tudo isso a gente vai começar a estudar. Caraca, rasguei meu dedo agora. Professor, então o fármaco só pode ser uma coisa dessas? Não que ele só possa ser uma coisa. Geralmente ele é uma dessas coisas. Mas existem inúmeras outras coisas que a gente vai precisar ver daqui para frente. Agora a gente vai começar a estudar a farmacodinâmica. Por isso que o professor precisa ganhar insalubridade, né? Porque a situação é essa. A farmacodinâmica, ela se ocupa dos efeitos, né? A parte da farmacologia que estuda os efeitos biológicos e fisiológicos dos fármacos e também os seus mecanismos de ações. Então, a farmacodinâmica, ela estuda a forma em que o fármaco interage com o receptor, ou seja, se ele é um agonista, se ele é um antagonista, se ele é um modulador, se ele é um inibidor, qual tipo de agonista, qual tipo de antagonista, e depois ela estuda o que o fármaco faz com o receptor e o que o receptor vai fazer depois. Se o receptor for ativado, alguma coisa vai acontecer dentro da célula, que é uma cascata de sinalização. E a gente vai precisar saber de forma detalhada quais são as principais cascatas de sinalizações intracelulares que são ativadas quando esses receptores farmacológicos são ativados pelos fármacos, tá? Sem a farmacodinâmica, a gente não conseguiria entender como é que os medicamentos eles funcionam. Então a gente consegue, juntamente com a farmacocinética que a gente estudou até semana passada, a gente consegue entender a forma racional de se usar um fármaco para o tratamento de determinada condição. É imprescindível que a gente saiba a farmacocinética e a farmacodinâmica de um fármaco. Ela também auxilia o desenvolvimento de agentes ou de fármacos mais novos e eficazes. Ou seja, na medida em que uma substância ela ativa um receptor, ela pode ativar um receptor em uma célula. Mas ela também pode ativar esse mesmo receptor ou um receptor muito parecido com outro em outra célula. E isso pode causar um efeito adverso, né? Ao sabermos, através da farmacodinâmica, como essa substância ativa esse receptor na outra célula, que a gente não queria que ele ativasse, a gente pode promover mudanças, né, na estrutura química do fármaco, importantes para que o receptor que seja ativado seja apenas aquele que precisa ser ativado, ou aquele que precisa ser bloqueado, ou seja, para que o fármaco seja mais seletivo para aquele receptor. Então, a seletividade é algo muito importante na farmacologia. Existem fármacos que não são seletivos para os receptores, que eles ativam, que eles bloqueiam. Mas já existem aqueles que são seletivos e aí eles promovem menos efeitos indesejáveis, efeitos adversos, tá? Então, isso é muito importante a gente saber da farmacodinâmica, justamente para isso. Como exemplo, eu tenho o propranolol e o atenolol. Quem já ouviu falar nesses dois fármacos? O
propranolol, pessoal, ele é um antihipertensivo. Ele é um antihipertensivo, tá sangrando? Ele é um antihipertensivo da classe dos beta-bloqueadores. Se eu estou dizendo que ele é um bloqueador, ele é o quê? Um antagonista. A gente já falou. Só que o propranolol, ele bloqueia todos os receptores beta-adrenérgicos. Que eu acho que vocês devem ter visto por cima, na fisiologia, que existem 3 principais subtipos de receptores beta-adrenérgicos. Perdão, não são todos os receptores adrenérgicos, são todos os receptores beta-adrenérgicos. A gente tem receptores alfa-adrenérgicos, mas nós também temos receptores beta-adrenérgicos, não é isso? Então o propranolol, ele bloqueia receptor beta-1, receptor beta-2 e receptor beta-3. E aí existe um grande problema, por quê? Porque o receptor beta-1 é o receptor chave para a doença, que é a hipertensão. Seria o principal receptor que deveria ser bloqueado, porque o organismo está produzindo um agonista endógeno, que é a noradrenalina ou adrenalina em excesso, e o paciente desenvolveu hipertensão. E aí você dá o propranolol, que bloqueia o receptor, impedindo que aquele agonista endógeno promova o seu efeito. Só que o propranolol, ele também bloqueia receptor beta-2 adrenérgico. E existem receptores beta-2 adrenérgicos lá na musculatura lisa brônquica, que é responsável pelo relaxamento dessa musculatura lisa. E aí, se você bloqueia esses receptores, você pode estimular broncoconstricção. Então, pacientes com asma e DPLC não podem tomar o propranolol. Pacientes diabéticos também não podem tomar o propranolol. Por quê? Porque o receptor beta-2 ele está muito envolvido na bioquímica dos carboidratos, da glicose principalmente, lá no fígado. E aí, isso limita muito o uso dele, porque geralmente paciente que tem hipertensão pode ter diabetes também, ou vice-versa. Paciente que tem hipertensão pode ter alguma doença respiratória, e aí? Ele não vai poder tomar o propranolol. E aí, o que foi que a indústria farmacêutica, juntamente com pesquisas em laboratórios de universidades, fizeram? Criaram o atenolol, que promove o mesmo efeito farmacológico que o propranolol, só que de forma seletiva. Ou seja, o atenolol é um beta-bloqueador seletivo para receptor beta-1, que é apenas aquele que precisa ser bloqueado no caso de um paciente hipertenso. Então, quer dizer que eu posso agora prescrever o atenolol para um paciente que tem DPOC, para um paciente que tem diabetes, mas para o diabético ainda nem é tão bom, e aí depois a gente vai entender por quê, quando a gente assistir a aula de adrenérgicos ou de diabetes. Mas o atenolol, ele é um antagonista seletivo, beta-1. Então, entenderam o porquê da importância da seletividade, a importância de se saber o que é que o fármaco faz com o receptor farmacológico? Então, simplificadamente, a farmacodinâmica ela se refere aos efeitos de um fármaco no organismo, e eu já falei sobre isso para vocês, e a cinética, as influências corporais nas ações dos fármacos, como a gente já estudou, absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. Aqui tem M, que é de metabolismo, mas a gente chama de biotransformação na farmacologia. E agora é a hora da chamada. Ana Carolina de Souza. Ana Clara. Presente. Bruna de Andrade. Presente. Bruna de Souza. Presente. Franciane. Gines. João Pedro. Caroline. Manuela da Silva. Não foi embora. Não volta nunca mais? Não. Mariana.
Marina. Eu. Natanael. Nathalie tá aqui. Patrícia. Eu. Rafaela. Presente. Renata. Presente. Tainá. Presente. Vinícius. Wallace. Lohane. Lohane. Então, a farmacodinâmica mais a farmacocinética juntas, elas auxiliam no quê? Na previsão de efeitos adversos e efeitos tóxicos. Porque se a gente sabe a farmacocinética junto com a farmacodinâmica, a gente vai conseguir, por exemplo, lembra lá da janela terapêutica? Ver se o fármaco está dentro da faixa terapêutica ou se ele está na faixa tóxica, a concentração plasmática dele, como é que ele está se distribuindo, como é que ele está sendo biotransformado, se ele é uma base, se ele é um ácido, como é que ele está sendo eliminado, tá? Se ele está em uma concentração maior no organismo do que deve, ele vai ativar mais o seu receptor, porque ele é um agonista, e aí aquela cascata de sinalização intracelular vai se exacerbar e o órgão vai ter um efeito exacerbado, isso a gente pode chamar de toxicidade. Então, efeitos adversos e tóxicos podem ser previstos quando a gente junta uma coisa com a outra. Interações medicamentosas farmacocinéticas, a gente já viu várias, né? Competição pelas proteínas plasmáticas. A gente viu lá a questão da inibição e indução enzimática do citocromo P450. Quer dizer, a gente viu interação entre as proteínas transportadoras ou mecanismos de absorção do fármaco ou dos fármacos que podem interagir com o alimento e aí ser melhor ou menos absorvido em função do tempo. Então, isso são interações medicamentosas farmacocinéticas, mas também existem inúmeras interações medicamentosas farmacodinâmicas, e a gente vai estudar, tá? Contribuem também para a segurança e êxito do tratamento, ou seja, para a eficácia e segurança de um tratamento. O que é eficácia? Eficácia é um efeito máximo que um fármaco pode promover em determinado sistema fisiológico. Ao ativar, provavelmente, geralmente, quando ele ativa o seu receptor. Então, você quer dizer que o antagonista não tem eficácia? Não, o antagonista não tem eficácia. O antagonista ele só bloqueia o receptor. A função dele é chegar ali, bloquear e acabou. Mas o agonista tem um efeito. O agonista se liga no receptor, ativa o receptor e promove o seu efeito. O efeito máximo desse agonista a gente chama de eficácia. Só que, para a gente considerar uma terapia como eficaz, a gente não considera apenas o efeito farmacológico. A gente tem que considerar também se aquele fármaco é seguro. Ou seja, o que é que ele promove em maior proporção? Um efeito farmacológico desejável ou um efeito tóxico ou um efeito adverso indesejável? Se ele promover um efeito adverso ou tóxico ou tiver uma janela terapêutica muito curta, é lógico que essa terapia não vai ser desejada. Então, a terapia farmacológica desejada é uma terapia segura e eficaz. Ou seja, o fármaco promovendo o seu efeito e sendo provido de segurança até determinado limite, porque a gente viu que todo fármaco pode se tornar um veneno dependendo da dose, tudo depende da dose. Né? Então a farmacodinâmica ela contribui muito para isso. E aí a gente vai começar a estudar os receptores farmacológicos agora. O conceito de farmacodinâmica a gente já falou. Mas a gente precisa saber que a farmacodinâmica, ela é 99,9% regida pela ação de fármacos sobre seus receptores farmacológicos.
E aqui eu tenho uma estrutura muito bonitinha de um receptor que está encaixado em que estrutura da célula? Na membrana. A maioria dos receptores de fármacos são receptores de membrana. E a maioria desses receptores são proteínas. Tem sequências de aminoácidos que formam e são codificados a partir do processo de transcrição gênica para a produção de proteínas. Então, por que às vezes você pode responder bem a um fármaco e você não? Porque pode ser que o seu receptor tenha sido transcrito ou tenha sido produzido a partir do processo de transcrição gênica, em que você tenha um receptor com uma sequência ou com uma configuração um pouquinho diferente da dela, que impede que o fármaco se ligue e promova o efeito máximo que ele consegue promover nela e não consegue promover em você. Então, isso também pode acontecer na farmacodinâmica. A variação populacional do efeito farmacológico é muito prevalente. E isso pode ocorrer justamente por conta de, na maioria das vezes, ações genéticas. Todos os receptores são proteínas? Não. Existem outros tipos de receptores que não são proteínas, mas a maioria deles são proteínas. E o que é um receptor? É uma macromolécula com a qual o fármaco interage para produzir uma resposta celular. Só que esse conceito ele não está tão completo, porque nem sempre o fármaco vai produzir uma resposta. Existem fármacos que não produzem resposta farmacológica. Ou seja, o receptor, então, na verdade, é uma macromolécula com a qual o fármaco interage para produzir ou não uma resposta farmacológica. Isso seria o mais correto de se dizer. Porque nós temos fármacos que são antagonistas. Tá? Receptores dos fármacos geralmente se localizam nas superfícies das células. Mas existem também receptores nos compartimentos intracelulares, por exemplo, no núcleo, no retículo sarcoplasmático ou endoplasmático. Tá? Aceptores não causam diretamente qualquer alteração na resposta bioquímica ou fisiológica, ou seja, na resposta majoritariamente intracelular. Mas o fármaco consegue se ligar a ele. E quem me disser agora um exemplo de aceptor, com exceção das pessoas que já fizeram farmacologia comigo, eu dou 1 ponto. Papel. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Perderam. Pessoal, vocês viram a albumina. O fármaco se liga a ela. E se liga a outros tipos de proteínas transportadoras. Mas ela altera a resposta intracelular? Não. A única coisa que a albumina faz é transportar o fármaco. Faz com que o fármaco se distribua pela corrente sanguínea, porque quando ele é muito lipossolúvel, ele não consegue se distribuir bem, porque ele não se dissolve naquela solução que é majoritariamente aquosa. Isso pode interferir no efeito farmacológico? Pode, mas de maneira indireta. De que forma? Quanto mais ligado o fármaco está à proteína, menor vai ser o efeito farmacológico. Porque quem é a formativa do fármaco é a forma livre. Mas só que ao se ligar à proteína plasmática, não vai existir uma resposta farmacológica direta.
Ou seja, uma cascata de sinalização acontecendo quando o fármaco se liga à proteína albumina ou àquela glicoproteína ácida que a gente falou. Então, isso a gente chama de aceptor. Exemplos de aceptores são proteínas plasmáticas transportadoras de fármacos. Tá? Pessoal, quem não estiver entendendo, por favor, me fale. E aí os principais receptores de fármacos são o quê? Bioquimicamente falando. Proteínas, grupo mais importante, né, de biomoléculas que constituem os receptores farmacológicos. Ok? Outro exemplo. E aí nós temos, como proteínas, receptores hormonais, receptores de fatores de crescimento, receptores de neurotransmissores, enzimas de vias metabólicas, por exemplo, a acetilcolinesterase. E aí eu já dou um exemplo de inibidor enzimático. Existem inibidores da acetilcolinesterase que são utilizados para o tratamento de algumas doenças, exemplo, doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. No início, principalmente, inibidor dessa enzima, que degrada a acetilcolina. Vocês já viram a acetilcolina? Já ouviram falar na acetilcolinesterase? Promove o metabolismo e a degradação da acetilcolina. Faz com que haja um aumento dos níveis, né? O inibidor dessa enzima aumenta os níveis de acetilcolina em determinadas áreas do sistema nervoso central, fazendo com que a cognição daquele paciente que está com a doença de Alzheimer se preserve por determinado tempo. Mas, infelizmente, ainda não existe cura para esse tipo de doença. Mas isso seria um exemplo de inibidor enzimático. Proteínas transportadoras, um exemplo, a sódio, potássio, a ATPase, lá no coração. É uma ATPase muito importante, que antes era chamada de bomba, mas que faz o contrafluxo, ou promove o fluxo contra o gradiente de concentração de íons que são imprescindíveis para a fisiologia das células cardíacas, que são quem? Sódio e potássio. Então, essa proteína, essa ATPase, ela é algo, por exemplo, para os fármacos da classe dos digitálicos, a digoxina, que é utilizada na clínica para o tratamento da insuficiência cardíaca, principalmente a descompensada. Então, vocês estão vendo inúmeros receptores que são proteínas de diversos tipos, e é por isso que o fato da gente ter uma maior quantidade de receptores farmacológicos sendo proteínas e enzimas, ou seja, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, isso vocês devem saber. Tá? Faz dessas biomoléculas, dessas proteínas, o grupo mais importante de receptores farmacológicos. Mas nós também temos receptores de fármacos que não são proteínas. Exemplos, os ácidos nucleicos. Muito importante, por exemplo, para alguns quimioterápicos. Quimioterápicos para o tratamento do câncer, fármacos antivirais, antibióticos, mas muito mais os antivirais, que tem um mecanismo de agir, alguns antivirais, diretamente no DNA, o RNA do vírus, impedindo que ele consiga se proliferar. E aí a gente tem a ação antiviral ou antirretroviral, tá? Quimioterápicos que agem nesse material genético da célula cancerígena, né? Do tumor, né? Da célula normal. E aí, ao agir nesse DNA, nesses ácidos nucleicos, a gente vai ter uma redução da proliferação dessas células e o quimioterápico pode promover o seu efeito desejável. Então, a gente está vendo que não existem somente proteínas, né?
E aí agora a gente precisa caracterizar os fármacos como ligantes dos receptores. Isso a gente já fez naquele quadro que eu desenhei. Mas aí a gente pode dar um exemplo prático para noradrenalina, que é um ligante endógeno de um determinado receptor. A gente vai estudar os receptores da noradrenalina depois, não é importante saber qual. Mas a noradrenalina é um ligante endógeno de um receptor que, ao se ligar nesse receptor, vai promover um efeito. Então ela é o quê? Um agonista endógeno, que é produzida pelo nosso organismo. Fenilefrina tem uma estrutura muito parecida com a acetilcolina. Então vocês estão vendo que o receptor ele precisa se encaixar, o fármaco, perdão, precisa se encaixar no seu alvo, no seu receptor. Mas ele se encaixa no receptor inteiro? Não. Ele se encaixa em uma parte do receptor e a gente chama essa parte do receptor de sítio de ligação. É como se fosse aquele modelo de chave fechadura. Então a chave ela precisa se encaixar na fechadura da porta, precisa rotacionar para abrir a porta e a gente entrar e sair. A mesma coisa acontece quando o fármaco precisa ativar um receptor. Ele precisa se ligar ou se encaixar no seu sítio, promover uma mudança conformacional. Isso aqui é uma proteína, na maioria das vezes, que está numa membrana. Ela está na membrana numa conformação X, ou seja, numa posição X. Quando alguma coisa se liga a ela, ela deixa de estar na posição X e passa a ficar na posição Y, ou seja, ela tem uma mudança conformacional. Essa mudança conformacional é responsável pela produção ou ativação da via intracelular de sinalização, da cascata de sinalização. Então, sempre que uma substância se liga a um receptor e promove mudança conformacional ao ponto de fazer com que essa mudança conformacional ative a via de sinalização intracelular, a gente pode dizer que essa substância é um agonista. Quando é produzido pelo nosso próprio agonista, pelo nosso próprio organismo, agonista endógeno. Mas nós temos a fenilefrina, que é um fármaco que é utilizado na clínica, ainda em algumas preparações, como naqueles medicamentos que você coloca no nariz, como é que a gente chama, que eu esqueci, para redução da coriza, né? Descongestionante nasal, justamente. Então existem várias preparações, vários fármacos que têm, né, descongestionantes nasais, que até eu estava precisando usar um agora, que tem fenilefrina em sua composição, e depois a gente vai falar sobre isso. Por que a fenilefrina ela faz isso? Porque ela se liga no receptor da noradrenalina, ela tem um formato que consegue se encaixar bem no receptor, ao ponto de fazer com que ele rotacione, mude a sua conformação, e aí ela vai promover o seu efeito. Então ela é um agonista. Mas ela não é um agonista endógeno. Por quê? Porque ela é produzida pelo nosso organismo? Não. É produzida pela indústria farmacêutica, por exemplo. É um fármaco. Fármaco não é agonista endógeno. Na maioria das vezes. Tá? Prazosin ou prazosina. Em português é prazosina. Faz o contrário do que a fenilefrina faz, por exemplo. Olha só, a prazosina, ela tem um formato muito diferente do agonista endógeno e do agonista exógeno. E aí ela consegue se encaixar, mas ela não consegue girar. É como se você fosse no chaveiro e pedisse: ei, fulano, pega essa chave aqui e faz uma cópia dela para mim.
Você faz essa cópia, coloca essa chave na porta, ela encaixa, mas ela não consegue girar e não consegue abrir a porta. Se ela conseguir girar para abrir a porta, o efeito farmacológico acontece. Se ela não conseguir rotacionar, sem efeito. Então, o antagonista, ele consegue promover mudança conformacional. Os livros antigos dizem que não. Antagonista não promove mudança conformacional. Mas os trabalhos científicos atuais e os livros de farmacologia mais atuais dizem que o antagonista ele promove sim uma mudança conformacional, mas não aquela mudança conformacional necessária para que o receptor seja ativado. Ou seja, é a mesma coisa da gente colocar uma chave que se encaixa e consegue rodar só até certo ponto, mas não consegue rodar por inteiro para abrir a porta. Então, quando eu falo de mudança conformacional, eu falo de uma mudança conformacional que precisa ser atingida, ou seja, um limiar de conformação que precisa ser atingido para que aquele receptor desencadeie o seu efeito. Então, muitas vezes eu vou dizer, o antagonista não promove mudança conformacional. Porque isso já é meio que entrou por osmose, pelo fato de tanto os livros quanto as aulas que são dadas por aí, né? E as conversas entre pesquisadores e professores de farmacologia, a gente prefere de forma simplificada, né, para vocês que não precisam de algo muito complexo nesse momento, dizer que o antagonista ele não promove mudança conformacional, ou seja, mudança conformacional que não acontece não vai ter efeito, chave fechadura, chave não vai abrir a porta, promover uma mudança conformacional suficiente para ativar o receptor, a gente pode chamar de agonista. Então, a substância que se liga ao receptor, promove mudança conformacional e ativa o receptor e não é produzida pelo nosso organismo, a gente chama de agonista. Quando é produzida pelo nosso organismo, agonista endógeno. Substância que se liga ao receptor, mas não promove mudança conformacional suficiente para que aquele receptor seja ativado, ou seja, não promove mudança conformacional, a gente chama de antagonista. E qual vai ser o papel dela? Ocupar o espaço. E aí, se a noradrenalina chegar aqui para se ligar, e tiver mais prazosina do que noradrenalina, por exemplo, a noradrenalina ela não vai conseguir se ligar. Ou se, por exemplo, existisse uma substância que se ligasse de forma covalente ou irreversível a esse receptor, qualquer outra que chegasse aqui não conseguiria deslocar a ligação e não conseguiria se ligar. Então, existem algumas diferenças entre os tipos de antagonistas que a gente vai ver provavelmente na próxima aula. Tá? E os tipos de agonistas também. Professor, então a farmacocinética dos antagonistas tem que ser estudada da mesma forma? Mesma forma, porque eles precisam se distribuir, chegar ao local, precisam também se biotransformar para serem eliminados, a maioria deles, entendeu? A farmacocinética é a mesma coisa. Assim, não que seja igual para todos os fármacos, mas eu estou falando que os parâmetros farmacocinéticos são analisados da mesma forma. O que vai mudar é o que vai acontecer de forma molecular, mecanismo molecular. Se vai ativar ou se vai bloquear. Se vai inibir ou se vai modular o receptor. Tá? E aí, os mecanismos de ações dos fármacos são justamente as formas, ou é justamente a forma, né? É o processo celular que é ativado pelo receptor. Se eu disser que uma substância é um antagonista, ele desempenha um mecanismo? Não, ele impede o mecanismo de acontecer. Ele bloqueia aquele mecanismo.
Mas o agonista ele desencadeia ao ativar, ao se ligar ao receptor, promover a mudança conformacional, um processo celular ao se ligar ao seu receptor farmacológico. Os receptores fisiológicos, que agora a gente chama de receptor farmacológico, desempenham no mínimo duas funções. Primeiro, ele precisa de um ligante, é preciso que haja a ligação do ligante. Segundo, propagação da mensagem pelo receptor, sinalização, se houver a mudança conformacional. Então, essas são as duas principais funções do receptor, ou seja, ele quem meio que começa tudo, mas ele precisa de algo para começar tudo, de um sinal, que é o ligante, a molécula sinalizadora, que geralmente é um agonista. Quando o agonista se liga, mudou a conformação, a sinalização, a propagação da mensagem começa a acontecer dentro da célula. E aí isso, falando de uma via só, já não depende mais do que acontece lá no começo. Vai depender do que vai acontecer lá dentro da célula para que o efeito fisiológico ou farmacológico seja observado. Vocês estão entendendo a lógica da coisa? Então é basicamente isso. Então, receptor sem ligante, na maioria das vezes, não consegue ser ativado. Mas existem receptores. Você vê que na nossa vida tudo tem exceção. Toda regra tem exceção. Existem receptores que não precisam de ligantes para serem ativados. Ou seja, existem receptores que sozinhos já têm uma atividade basal. Ou seja, o receptor que precisa do ligante para ser ativado tem uma atividade basal 0, ou seja, ele não tem atividade. Mas existe um receptor que já tem uma atividade basal, que pode ser maior que 0, que não é dependente da ligação do ligante. E a gente chama esse receptor de receptor constitutivamente ou fisiologicamente ativo. E ele vai ser muito importante quando a gente for estudar os tipos de agonistas. Tá? Mas não se preocupem que a gente vai entrar em detalhes depois. Existem domínios funcionais, proteína. Proteína tem domínios, ou seja, regiões. Então, o receptor proteico, como a maioria deles são proteínas, eles apresentam domínios funcionais que são muito importantes para a caracterização do efeito do fármaco, ou do agonista, ou do antagonista. Ou seja, um domínio funcional muito importante é um domínio de ligação, que para um receptor de membrana, geralmente fica no meio extracelular. Mas também existe um domínio efetor. E aí, vocês veem que o domínio efetor já está ligado a outra coisa aqui dentro. A segundos mensageiros, que vão ser, quando o receptor mudar de conformação, esses segundos mensageiros vão ser ativados dentro da célula, e ao serem ativados, eles vão levando a mensagem. Então, o primeiro mensageiro é sempre quem? O agonista, o fármaco, o ligante. E os segundos mensageiros são aquelas moléculas intracelulares que são ativadas e vão promovendo a cascata de sinalização intracelular. Tá, pessoal? Principais tipos de receptores farmacológicos. Eu vou classificar de forma geral, mas depois eu vou descrever um por um. Existe receptor ionotrópico, receptor acoplado à proteína G, ou GPCR, ou receptor metabotrópico, que é esse segundo, letra B. Quando eu chamar de GPCR, eu estou chamando a sigla do receptor em inglês, né? Receptor Coupled to Protein G. Então, G-Protein Coupled Receptor, de forma correta, né, no inglês. Mas de trás para frente seria do português, receptor acoplado à proteína G.
tá? Quando eu falar GPCR, tem muitos livros que denominam o receptor acoplado à proteína G como GPCR, né? A sigla, que é um nome muito grande, a gente não pode dizer receptor acoplado à proteína G sempre. Chama ele só de GPCR ou de metabotrópico. Qual a importância, qual a diferença entre um e outro? A gente vai ver daqui a pouco. Receptores de membrana ou transmembranários, na verdade todos esses aqui, esses A, B e C são transmembranários. Eles atravessam, eles estão dentro, né? Tem domínios transmembranários que atravessam as membranas. São transmembranários com domínios citosólicos enzimáticos. Ou seja, a parte extracelular é a parte de ligação do ligante e a parte intracelular, citosólicas, é uma parte que tem função enzimática. Um exemplo é o receptor de insulina. E nós temos também receptores citosólicos ou citoplasmáticos e nucleares, ou seja, que não são receptores de membrana. Um fármaco precisa ser primeiro muito lipossolúvel para conseguir atravessar a membrana. São geralmente receptores de hormônios, a maioria deles, e eles, ao serem ativados, vão promover o processo de transcrição gênica. Tá? Então a gente vai estudar cada um desses receptores de forma detalhada, separada. E essa vai ser a sessão da nossa aula que vai acontecer daqui a pouco, depois do intervalo, porque o meu dedo está doendo muito e eu preciso ir. Tá? Eu não estou aguentando, então eu vou dar um intervalo agora pra gente... Eu vou no banheiro para lavar o dedo.